Bom, mais uma noite, seminário de formação permanente, em que vamos trabalhar o seminário 16 de um outro ao outro, a partir da leitura comentada das suas lições, né? Hoje, fica responsável por trazer o que capturou para a produção do cartel, Jordan Gurgel, Alessia Fontanelli e Fábio Montavanelli, associado do Instituto, irá trazer para nós a referência de Foucault, que é um autor, para complementar, de alguma forma, com a referência, a nossa discussão que vai acontecer hoje. Bom, como vocês sabem, a atividade Seminário de Formação Permanente foi prevista e proposta a partir do trabalho de cartéis. Então, na verdade, Jordan Gurgel e a Alessia Fontanelli estão aqui como pessoas do cartel, intitulado Cartel D, que é composto por Alessia, Daniela Nunes Araújo, Jordan Gurgel, como mais um, Mário Nascimento, Pablo Salsi, Sônia Vicente, que poderão também na conversação entrar aqui, para que possamos, ver e extrair o que se sai desse acontecimento freudiano. Eu vou passar de pronto a palavra primeiro para Fábio Montavanelli, para que traga a referência, que está logo no início do capítulo, inclusive, com relação a Foucault, seguido, então, da intervenção de Jordan Gurgel e de Alessia Fontanelli. Fábio, está a postos? Sim, estou sim. Boa noite. Bom, a palavra, então, está com você, Fábio. Vocês me escutam bem? Sim. Sim? Boa noite, então, novamente. Eu vou partir de um texto, tá? E vamos lá. A princípio, quero agradecer a possibilidade e a oportunidade de tentar contribuir para as discussões que se darão nessa noite de seminário de formação permanente. Um agradecimento especial ao Luiz Felipe pelo convite. A temática a mim proposta foi articular Foucault, especificamente a partir de sua palestra intitulada O que é um autor?, com que Lacan se utilizou para estruturar o acontecimento Freud. Para desenrolar meus apontamentos, iniciarei o que trouxe falando um pouco sobre Foucault. Michel Foucault viveu no século XX, entre 1926 e 1984, e se tornou bastante conhecido a partir de suas análises sobre as relações de poder que permeiam os laços sociais. Apontou que a era moderna poderia ser reconhecida pela disciplina que era, e talvez ainda seja, disseminada nas instituições sociais, tal como escolas, prisões, manicômios, assim como no mercado de trabalho. A função dessas estruturas disciplinares, segundo Foucault, tinha um objetivo de domesticar o comportamento humano. Autor de obras importantes para as humanidades, como História da Loucura, As Palavras e as Coisas, Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, os volumes da História da Sexualidade e muitos outros artigos e textos. Apesar das diferenças, há certas semelhanças notáveis entre as abordagens de Lacan e Foucault. Os dois compartilhavam de uma profunda desconfiança das ideologias dominantes e do poder do discurso e da linguagem para moldar nossas percepções do mundo. Além disso, ambos se interessavam em estudar as relações de poder e as formas pelas quais o poder é exercido e resistido em sociedades modernas. Enquanto Lacan se concentrava na análise das estruturas psíquicas e das dinâmicas relacionais, Foucault investigava a relação de poder, saber e discurso nas instituições sociais. Ambos, porém, compartilhavam de uma visão crítica do sujeito humano moderno e das formas dominantes de conhecimento e poder que operam em nosso mundo contemporâneo. Uma das diferenças mais notáveis entre as abordagens de Lacan e Foucault é sua concepção de poder. Enquanto Lacan vê o poder como algo que se origina da dinâmica interna e das manifestações em relações interpessoais, Foucault concebe o poder como uma força difusa e onipresente que permeia toda a sociedade em diversas formas e se manifesta a partir das instituições e práticas sociais. Outra diferença entre as abordagens de Lacan e Foucault é a concepção de sujeito. Lacan se concentrou na análise dos processos psíquicos que moldam a subjetividade humana,
E Foucault se debruçou sobre como as instituições sociais, junto com seus discursos, produzem sujeitos específicos e com identidades moldadas. No capítulo 12 do Seminário de um Outro a Outro, Lacan cita ter participado de uma palestra ministrada por Foucault na Sociedade Francesa de Filosofia, em 22 de fevereiro de 1969, no sábado anterior a essa aula que estamos discutindo hoje. O título da palestra foi O que é um autor? Para Lacan, quando Foucault procurou cernir a função do nome de um autor, ele nada mais fez em sua articulação do que aguçar a função do retorno a. E nesse caso, Lacan aponta para o objeto A. Trago alguns pontos do que articulou Foucault naquele sábado de fevereiro de 69, acreditando que algumas conexões possam ser feitas com o que nomeia a aula do seminário de hoje, o acontecimento Freud. A princípio, podemos notar que o nome do autor e seu nome próprio têm simplesmente a função de significação. No entanto, o nome do autor e seu nome próprio estão situados entre dois polos, o da descrição e o da designação. E entre as possibilidades existentes entre descrição e designação, temos que o nome do autor já não é mais apenas o nome próprio. O nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de discurso e não apenas descrições de palavras cotidianas. O nome do autor manifesta a ocorrência de um certo conjunto de discurso e refere-se ao status desse discurso no interior de uma sociedade e de uma cultura. Assim, o nome do autor está na ruptura que instaura um certo grupo de discursos e seu modo singular de ser. Logo, o autor é momento histórico definido e ponto de encontro de um certo número de acontecimentos. Segundo Foucault, a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, determina e articula o universo dos discursos. Essa função autor nasce e se exerce uniformemente da mesma maneira sobre todos os discursos em todas as épocas, em todas as formas de civilização. Ela não é definida pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma série de operações específicas e complexas. A função autor não se remete simplesmente ao indivíduo real. Ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a várias posições sujeito que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar e, por isso, os autores se encontram em uma posição transdiscursiva. Quanto a Freud, Foucault aponta que não se trata simplesmente do autor da interpretação dos sonhos ou de O Xiste. Quem trouxe à luz o aparelho psi e a sua regulação pelo princípio do prazer estabeleceu uma possibilidade infinita de discursos. Freud tornou possíveis aberturas de um certo número de diferenças entre relação aos seus textos, aos seus conceitos e às suas hipóteses que dizem todas respeito ao próprio discurso psicanalítico. A obra freudiana, instauradora dessas possibilidades psicanalíticas discursivas, não se situa em relação à ciência e no espaço que ela circunscreve, mas é a ciência ou a discursividade que se relacionam à sua obra como coordenadas primeiras. Podemos constatar também, a partir dessa palestra de Foucault, que quando reexaminamos os textos de Galileu, por exemplo, pode certamente mudar o conhecimento que se tem em relação à história da mecânica, mas jamais se pode mudar a mecânica em si. Em compensação, o reexame dos textos de Freud pode modificar a própria psicanálise, e os de Marx, o marxismo. Retornar à obra faz com que se crie uma espécie de costura enigmática da obra e do autor. No momento em que os espectadores fizeram questões e ponderações ao que Foucault expôs, Lacan faz sua intervenção e coloca que o retorno a Freud se fez como uma espécie de bandeira daquilo que ele fazia com a psicanálise e suas transmissões, e que a partir desse retorno a Freud, para além de uma perspectiva meramente estruturalista, pode-se notar que o sujeito depende e está relacionado àquilo que tentamos isolar com o termo significante. Pois bem, por mais que Foucault possa ter contribuído nesse momento para aguçar a dinâmica de perfuração que Lacan se utilizava para ir de um grande outro
a outro, as proposições a respeito do que podemos compreender sobre o sujeito a partir da orientação real não cabem nas imaginarizações do simbólico vistas nas construções Foucaultianas. O acontecimento Freud, segundo Lacan, opõe-se ao que constituía o alicerce dos filósofos, posto que o mundo dos homens não está acordado à luz da razão. O mundo inteiro, a partir do inconsciente, está suspenso no sonho do mundo. É isso. Obrigado, Fábio. Vou deixar para fazer pequenos comentários, para aguçar um pouco a conversação, mas para o final. Então, passo diretamente a palavra para Jordan Gurgel. Sequência? Alessia Fontanelli. Pronto. Gente, boa noite a todos. Agradeço, né, a oportunidade de a gente estar aqui discutindo. O cartel foi extremamente rico, a gente pensar aí. Acontecimento de Freud, né? O que esse capítulo tem aí de novo e para nos ensinar. Eu intitulei A Estrutura é Real. Eu acho que é a grande coisa que ficou para mim. Fiz uma costura nos textos, nos capítulos anteriores, um pouco onde ele trazia a questão da estrutura. Para mim, me chamou mais atenção essa questão. Né? Ao longo do seminário, né, de um outro ao outrão ao pequeno outro, acompanhamos o esforço de Lacan em passar da linguística às demonstrações lógicas, bem como a exploração dessa antinomia entre o grande outro e o gozo. Dito de outro modo, né, temos aí a oposição entre o grande outro como um lugar de uma verdade, ela não pode consistir. E o gozo, que não é o mesmo para todos, pois é exterior ao campo do grande outro. Então, gozo está uma antinomia entre gozo e o campo do grande outro. Se até então a gente usava aí, né, o axioma S de A barrado, que vem aí ao longo do ensino, né, de Lacan. Se antes ele falava de uma incompletude desse grande outro em referência, né, ao significante, falta um significante ao grande outro, falta algo aí que se institui. A partir desse seminário, ele vai falar não mais da incompletude, mas de uma inconsistência desse grande outro. Né? Mas que consequências vamos extrair, né, dessa elaboração dele? Né? É isso que lhe permite conceber, né, a primazia do real e colocar em relevo a categoria do gozo. Essa orientação para o real, né, que começa a ser, né, a matriz está aqui, abre passagem para um novo horizonte epistemológico e clínico na experiência clínica. Né? Isso tem sido repetido muito aqui, né? De como esse seminário, apesar da matemática, da lógica, como ele traz a questão clínica aí para a gente. Então, no seminário 16, tal como Lê Miller, já que ele faz a divisão e nomeia os capítulos, né? Na perspectiva de Miller, como ele o lê, Lacan se ocupa do gozo, perseguindo o impossível de aprender e construindo formas de abordar o campo, o real e a lógica, para deles se servir na direção da clínica. Então, o capítulo 12, intitulado Acontecimento Freud, é a primeira das 5 aulas destinadas ao gozo, seu campo. Então, não é qualquer coisa, né? Exato. Então, convém lembrar que esse seminário transcorre no contexto dos acontecimentos de maio de 1968 na França e traz reflexões importantes para responder uma das frases mais famosas que pintava os muros de Paris. As estruturas não caminham pela rua, ou não descem a rua, dependendo da tradução. Então, as estruturas não caminham pela rua. Em outras palavras, não seriam as estruturas que fazem história, mas os sujeitos. Perspectiva essa que estava escrita aí. Esse grafite estudantil, que serviu de bandeira para a crítica ao estruturalismo, também foi deixado com destaque no quadro da velha Sorbonne. Alguns historiadores consideram que o ano de 1968 foi o divisor de águas entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo.
um outro aspecto que precisa ser destacado é que essa aula ocorre alguns dias após a famosa conferência de Michel Foucault, o que é um autor, né, que Fábio trouxe aí para a gente, proferida na Sociedade Francesa de Filosofia. Na plateia, entre os presentes, estão Jacques Lacan e o sociólogo Goldman. Eles se encontram na saída e Goldman se dirige a Lacan com certa ironia. Viu o senhor, em 68, suas estruturas eram sujeitos que andavam na rua. Com a argúcia habitual dos trocadilhos, Lacan retruca imediatamente. Meu caro Goldman, se há alguma coisa que revela a importância dos acontecimentos de maio, é precisamente a invasão da rua pelas estruturas. A resposta de Lacan a ele. Então, abrindo aqui um parêntese, que nesse momento Foucault elaborava seu conceito de poder-saber, indicando o saber como um elemento do poder que inchava com as possibilidades de saber que até então eram inéditas. Em contrapartida, para Lacan, o conceito de poder valorizava a disjunção entre os dois termos, né? Entre poder e saber. O poder é o princípio que instaura uma ordem simbólica e implica, portanto, uma organização da realidade. Mas para Lacan, se há uma organização, ela é limitada e subdividida por símbolos. Com efeito, o poder de cada coisa é em seu lugar. Está ali demarcado. Então, para responder essas críticas, né, que ele acabou de receber, e todo seminário ele está tentando responder essa frase, em alguma medida, né, feita aí nessa efervescência aí do movimento 68. Então, para responder essas críticas, logo no início, na segunda aula do seminário, Lacan redefine a relação de real com a estrutura ao afirmar que a estrutura, portanto, é real. Em geral, isso se determina pela convergência de uma impossibilidade. É por isso que é real. Há uma impossibilidade, a estrutura aí está posta como real. Estruturalismo de Jacobson e Lévi-Strauss supõe, né, aí que uma articulação simbólica imaginária, isso é, que o semblante, né, nessa articulação permitiria um certo domínio aí do real. Né? Em outras palavras, o real fica reduzido ao que é dado, entregue às leis que a governam e à ordem simbólica, os significantes que permitiram significá-la. Desse modo, aí excluindo o sujeito, a subjetividade, né? Lacan faz uma torção nessa concepção de estrutura quando aí introduz o sujeito. Né, na teoria psicanalítica, né, a teoria psicanalítica é a teoria da prática psicanalítica, uma prática estruturada, e aí torna-se necessário articulá-lo a essa dialética, né, a noção desse sujeito dividido, tal como se apresenta aí na experiência analítica. Então, a estrutura de linguagem é o ponto de apoio que engendra o sujeito. Esse sujeito dividido, se institui a partir de sua divisão e pode emergir no dispositivo analítico, ali onde a presença de um analista permite, desde sua escuta, né, expor a céu aberto, esse sujeito. Melhor dizendo, o sujeito é uma produção da posta em ato do dispositivo analítico. Então, na análise, o real se manifesta a partir da contingência que se inscreve no discurso. Segundo Zach, consentir como análise é constatar que a palavra enunciada, ao advir do outro, desfaz a ilusão da autonomia do eu. É consentir, portanto, com um destino que se desprende dos efeitos das marcas do desejo e do gozo do outro, que condicionam diferentes aspectos da vida aí do sujeito. Millet esclarece que a estrutura é o eixo do seminário 16 e faz par com o que Lacan nomeia especificamente de clínica. Nesse sentido, retoma aqui Lacan, quando afirma que, abro aspas, em psicanálise, quando se trata do sujeito, é sempre essencial retomar a questão da estrutura. E é essa retomada que constitui o verdadeiro progresso, e só ela que pode fazer progredir o que é impropriamente chamado
de clínica. Né? Por que Lacan está dizendo que é inapropriadamente chamado de clínica? A gente não pode esquecer que a clínica vem aí de um conceito médico, né? Ao pé do leito aí. Mas o que Lacan chama de uso inapropriado, né, seria assim, essa concepção, né, que remete à cabeceira do paciente, ao leito, é uma clínica que se supõe invariável. Por outro lado, a clínica psicanalítica implica a palavra, uma clínica articulada à prática. Né? Isso me fez pensar assim, o que a gente faz, né, de trabalhar caso clínico? A gente monta o caso clínico nos congressos, a gente leva para a supervisão um caso clínico. O que é um caso clínico que a gente faz? Que construção é essa que a gente tenta fazer? Né? E me remeteu ao texto de Viganò, quando ele diz, né, nas palavras dele, que é ir para fora de uma regulação simbólica, encontro direto com o real, com aquilo que não é dizível, portanto, impossível de ser suportado. É isso que o analista recolhe, né, ao longo das sessões analíticas. Esse indizível, impossível de ser exportado, esse encontro direto com o real. Então, assim, em psicanálise, a construção do caso clínico é um rearranjo dos elementos que caem do discurso do sujeito, que vão sendo depositados ao longo do processo analítico e que nos inclinamos para colhê-los, não no leito, mas ao pé da letra, segundo Figueiredo. Então, nessa díade, né, clínica e estrutura, a estrutura comanda, né? Vai dizer Lacan, né? Ela tem uma ação, não é uma estrutura contemplativa. Então, a análise é, de fato, uma situação aqui, nas palavras de Lacan, a análise é, de fato, uma situação que só se apoia na estrutura, em cujo interior nada pode ser enunciado, como discurso do analista, que não seja da ordem de que a estrutura comanda. Nada pode ser apreendido nela, portanto, que não seja da ordem da repetição. Então, é aí que, na repetição, que algo aí se desprende, né? E aqui como real, né? Que está na estrutura. A estrutura é real. Porque Lacan afirma que o estruturalismo é sério, né? Que ele vai dizer isso logo no início também do seminário. Para ele, o sério é o serial, o que é feito de elementos, de configurações, de repetições. Assim, o que é considerado sério é a lógica do significante, ou seja, o que é oposto, né, a uma filosofia que repousa na adequação, na harmonia do pensamento consigo mesmo. Uma filosofia sempre implica, né, ela esconde aí um eu é igual a eu, sendo esse o erro inicial da filosofia, segundo Lacan. Vai dizer que é aí que a filosofia, né, o erro inicial dela vem daí, né, de achar que o eu, né, está próximo aí. Podemos dizer que no inconsciente o pensamento está causado pelo não pensamento. Portanto, não posso recuperá-lo no presente, senão na consequência. Então, o furo do saber, essa impossibilidade de representação advinda do gozo, esse discurso sem palavras, causa em Lacan o dito acontecimento Freud. Lacan toca esse ponto quando confessa que a descoberta do inconsciente freudiano seria algo a que ele reage. Ele reconhece, desse modo, que inventar o seu próprio real foi uma resposta sintomática, com TH, a essa elucubração de Freud. Uma vez constatada uma elucubração, né, desse impacto, desse traumático, uma vez constatado esse limite à abordagem do novo real, as coordenadas de seu ensino se deslocam do querer dizer do sintoma para o savoir-faire do sintoma. Como entendeu o acontecimento Freud na vida de Lacan, Miller, né, de modo simples, observa que a descoberta freudiana fura o discurso universal, o que significa que não se enlaça a nenhum discurso prévio. Logo, imbuído dessa dimensão, o ensino seria a resposta de Lacan a esse traumático. Miller chega a destacar, inclusive, que haveria em sua obra teórica a intenção de transmitir esse traumatismo. Demarca, assim, o valor traumático dessa forma de enunciado do real. Bem, então é isso aí.
que eu trouxe para vocês. Obrigado, Alessia. Jordan Gurgel. Então, esse trabalho não poderia ter sido feito se não contasse com a participação dos meus colegas de cartel, Alessia, Sônia Vicente, Daniela Araújo, Mário Nascimento. E eu tentei extrair alguma repercussão clínica a partir do que eu li e saindo um pouco da discência lacaniana para tentar transmitir algo da dificuldade que nós tivemos de ler o texto, né, de ler o capítulo. No chamado Campo do Gozo, que é a terceira parte deste seminário, a articulação se desenha a partir do real como impossível, isto é, o não simbolizável que posiciona a estrutura como o real. O título desse seminário põe em destaque a dissimetria entre o grande outro, que podemos ler como registro do simbólico, e o pequeno outro que, enquanto representa o semelhante, se aloja no registro do imaginário. O título do nosso capítulo, O Acontecimento Freud, é decorrente da descoberta do inconsciente, que questiona o ideal de autonomia da razão protagonizada pelo iluminismo e pelo positivismo. Freud, a partir daí, rompe o saber médico-psiquiátrico do século XIX ao configurar uma nova racionalidade diagnóstica e nosográfica, trazendo uma nova perspectiva para a abordagem e o tratamento das neuroses. Lacan, desde seu primeiro seminário, em 1953, os escritos técnicos de Freud, promove um retorno a Freud ao articular a dimensão política, afirmando que o inconsciente, enquanto a outra cena, é a história do sujeito. Então, temos aqui, por um lado, o acontecimento Freud, e por outro, o ensino de Lacan. Um provocou o furo no discurso universal, e o outro, com seu retorno a Freud e seu ensino, responde nos oferecendo os 4 discursos e a invenção do real. E isso não foi sem consequências. Neste capítulo, Lacan retoma a ética da psicanálise, que no seminário 7 ele considera como não sustentada na deontologia e na consciência moral, e sim no campo do desejo e na dimensão do ato analítico, tributária da função do inconsciente. Leia-se aqui o acontecimento Freud. Ele introduz a ética na prática analítica considerando o SD abarrado, a falta do outro, e, em consequência, muda a direção do tratamento ao considerar a posição do sujeito frente a esta falta. Aqui, ele dá um passo à frente a partir da concepção do gozo impulsivo de Dasling, tomando como referência o real submetido à interposição do funcionamento do simbólico e do imaginário. Ele diz assim na página 185. O real não é de acesso fácil. Digamos que ele é para nós a referência em torno da qual deve girar a revisão do problema da ética. Neste momento, Lacan enfatiza novamente a importância do acontecimento Freud, a descoberta da função do inconsciente e a sua relação estrita com a ética da psicanálise. A crítica vai contra a abordagem da ética pelo sentido. É uma abordagem preparatória do que vai desembocar no seminário 20, mais ainda. Tomar o gozo do corpo como não todo
organizado pelo simbólico. O ponto de partida de Lacan é a verdade tem uma estrutura de ficção, fórmula pela qual se entende que é só a partir da verdade que se pode formular o problema da ética. Devemos entender que essa estratégia da verdade deve dar um lugar à mentira que ela comporta. Isso é Millet que traz no inconsciente real. Abro um parêntese para falar da referência do real em sua relação com a ética, porque me fez trazer uma pergunta que me parece nos ajudar muito na experiência analítica. Na psicanálise, onde está o real? O que quer dizer o real na experiência analítica? E aqui eu fui encontrar um modo de resposta no texto de Jacques Millet, Lê um sintoma. Foi daí que eu tirei essas consequências do que eu vou dizer agora. Há uma certa confusão ao se pensar esse tema e logo se encontra uma resposta apressada quando se diz que o inconsciente é o real. Mas não é, pelo menos por enquanto. E por que não? Freud elaborou o inconsciente como uma dedução, como uma falta de saber. E nesta pegada, Lacan o formula como uma hipótese, ao conceber o sujeito do inconsciente como um sujeito suposto. E é por isso mesmo que não é um real. O sujeito barrado não tem ser, só tem o ser da falta que deve advir. Me ocorreu associar a enunciação de Freud, Vois war, soll ich werden, aonde o isso estava, deve advir o eu. O inconsciente está submetido a um dever ser, e o analista precisa responder a este imperativo com seu desejo para que possa inspirar o analisando a assumir o desejo dele. Esta é a manifestação do estatuto ético do inconsciente, e se assim é, ele não é real. Porque o real, em suas manifestações, não tem ética. Não se comporta segundo nossa expectativa. Esta formulação é a referência ao inconsciente transferencial, sustentado pela articulação entre S1 e S2 e a relação ao sujeito suposto saber. Aqui, bem se aplica a ideia do inconsciente como uma suposição. Esta concepção do inconsciente como uma dedução aparece quando o paciente começa a falar, se recordando de palavras antigas que estavam esquecidas e, por isso mesmo, estavam em algum lugar do ser que desconhece o tempo. Estamos no âmbito das formações do inconsciente, que são manifestações fugitivas do ser. Os sonhos, os lapsos, os atos falhos e os xistes são instantâneos. E apesar de terem um sentido de verdade para o sujeito, eles desaparecem imediatamente. Alguém pode logo perguntar, e os sonhos repetitivos? E Lacan responde, é um índice da relação com o traumatismo e se configura como um sintoma. Essa indicação clínica é interessante, né? Quando se escuta esses sonhos que sempre se repetem. A formação do inconsciente que se distingue desta característica temporal é o sintoma que permanece e pode ser interpretado. É a diferença temporal o que coloca o sintoma à parte. É sua condição de duração, permanência e repetição, é o que não cessa de se escrever e também o que não cessa de se satisfazer, inclusive no desprazer do sintoma. Este foi um dos índices que Lacan toma para trabalhar o conceito de gozo. Mas há um paradoxo nesta abordagem do sintoma. Ele, apesar de ser interpretado, persiste e produz um resto. Foi isso que impactou Freud
e fazia ele propor a retomada da análise depois do seu final, alguns anos mais tarde. Lacan vai mais além ao indicar a confrontação do sujeito com os restos sintomáticos, que é o real do sintoma, o fora de sentido. É aqui que nos encontramos com o real, como o que não cessa de não se escrever, que se manifesta, aí a famosa frase de Lacan, quando o espaço de um lapso já não tem nenhum impacto de sentido ou interpretação, só então temos certeza de estar no inconsciente. Esta passagem nos parece interessante porque nos faz ir adiante. Se aí não há transferência, não há suposição de saber, não há articulação entre S1 e S2, estamos no domínio do um sozinho e do inconsciente real, que exclui o sentido, como análogo ao traumatismo. E então, bye-bye transferência, bye-bye sentido. E é nessa perspectiva que podemos falar do inconsciente como real. Vamos fechar esse parêntese. Então, na sequência do capítulo, verificamos a passagem de uma ética da transgressão que visaria um ponto do além do princípio do prazer, princípio que, concebido como efeito do inconsciente, levou Freud a construir o seu projeto para a psicologia científica em 1895. Este projeto, apesar de ter sido considerado como um texto sobre mecânica neurológica, teve seu lugar ao propor um modelo de funcionamento mental que aproxima os processos psíquicos das ciências naturais. Mas, se o projeto não atingiu seu objetivo, apesar de ter abordado temas importantes como libido, processos primários e secundários, ego e recalque, pelo menos serviu para Freud usar sua genialidade para se voltar para os processos psicológicos e daí resultando em sua obra sobre a interpretação dos sonhos. Para Lacan, o projeto é lido considerando a articulação neuronal como a base da articulação significante, que se articula com a teoria dos conjuntos. Por outro lado, os significantes funcionam numa articulação repetitiva, o que logicamente se expressa pelo deslocamento e condensação. Isso desemboca no sonho como uma outra referência do texto. É através do sonho que inicialmente se aborda a função do significante. Sonho, que é uma interpretação selvagem e via significante, dá uma tradução da imagem. E Lacan se pergunta, na página 193 do nosso seminário, o que fazemos quando substituímos a interpretação selvagem pela analítica? Neste capítulo, Lacan também fala do sonho como um bom exemplo do princípio do prazer. Freud, ao se dar conta que não era pela via neurológica que encontraria respostas para os processos psíquicos, se dedica aos sonhos como a via régia de acesso ao inconsciente. É através do sonho que ocorre inicialmente a abordagem da função significante. E Lacan diz que nesta abordagem se trata de frases que seguem os dois mecanismos básicos, metáfora e metonímia. No seminário 2, Lacan nos traz uma orientação. Ele diz assim, prestem mais atenção ao texto que à psicologia do autor. A importância dada ao fato que o sonho nos aparece como alucinatório. Isso quer dizer que já é uma interpretação selvagem que o próprio sujeito faz. O sonho se manifesta como um rebus. Isso quer dizer que o manifesto do sonho, por sua função de prazer, é articulável em significantes, portanto, é interpretável. A questão é que, ao interpretar, não se trata de nada além de uma frase reconstruída, mas que deve indicar o ponto de falha, que como frase e não como sentido, permite-se verificar
o que aí claudica. Estamos, portanto, no campo do desejo. O que Lacan nos ensina com o exemplo do sonho? Pai, não vês que estou queimando? O que ele nos orienta na interpretação de um sonho não é da ordem do o que quer dizer isso, nem tampouco o que ele quer para dizer isso, e sim o que é que, ao dizer, isso quer. Na sequência, Lacan articula essas questões sobre os sonhos usando a série de Fibonacci. Eu escrevi fino aqui, imagine. Para fazer a relação entre saber e verdade. E o que nos interessa nisso? Primeiro, o saber é sobre o inconsciente. 2, existe um saber que diz: há em algum lugar uma verdade que não se sabe, e é ela que se articula no nível do inconsciente. 3, é disso que se trata nos sonhos. Não interessa o que quer dizer isso, e sim onde está a falha do que é dito. Se trata de captar o dizer que há no dito do sujeito. É essa a interpretação ponderada que nos interessa. 4, há um saber sobre a verdade da qual o saber é subtraído. E 5, este saber é algo que se produz como um clarão. Lacan segue nos dando uma indicação primorosa sobre o saber. O sujeito lhe diz coisas que escutamos como significantes e, na maioria das vezes, isso parece não querer dizer nada. Mas, de repente, você é tomado por algo que quer dizer alguma coisa. Aqui aparece o desejo do analista, que é capaz de dar uma resposta que não se espera. Na resposta surpresa, é onde o analista garante o seu ato. Quando se produz um saber, devemos estar atentos na relação de submissão com a verdade. Se espera a verdade sobre o que se passa com o saber. E, finalmente, Lacan enuncia que a função do saber se articula com o objeto A e anuncia que o saber, enquanto perdido, está na origem do que aparece de desejo em toda a articulação possível do discurso. E esse é o tema que será tratado no próximo capítulo. Obrigado, Jordan. Bom, a minha ideia é fazer pequenos comentários para a gente abrir uma conversação de fato. Uma primeira ressonância desse capítulo que eu vi aqui pelos burburinhos é finalmente a clínica com o acontecimento Freud, né? Quando a abertura para essa sessão, né, que Lacan traz agora, no lugar do gozo e seu campo, com o acontecimento Freud, algo desse traumatismo do acontecimento faz com que a clínica emerja, causando um tanto de interesse na gente também, né? Bom, vou fazer um comentário geral. De fato, foi um capítulo desse seminário um tanto quanto mais agradável de ler, o acontecimento de Freud, talvez pelas questões matemáticas que a nossa debilidade às vezes não permita avançar muito. Mas é interessante pensar que quando se entra nesse campo do gozo, especialmente com o acontecimento Freud, Lacan, ele mesmo diz que ele está tentando fazer um ato de perfuração aí, né? E para introduzir justamente como surge esse novo discurso, que é o discurso analítico, na cultura, a partir desse acontecimento que é Freud, né? Aí eu entro na minha repetição também, né? De alguma forma, aqui Lacan faz um retorno a Lacan de novo. Todas as vezes que eu estou aqui na coordenação, eu falo isso. Há um retorno a Lacan. Lacan está fazendo um retorno a Lacan. Aqui, Lacan faz um retorno a Lacan pelo Seminário da Ética, né? Me parece que nesse momento é o giro que Lacan está fazendo, retornando a Lacan a partir da ética, que ele chama, esse seminário foi um ensaio, um esboço. Agora eu posso revê-lo, né, de um outro lugar. Dentro da proposta que a Alessia trouxe também, de poder colocar isso em termos de logificação do que é o discurso analítico, né? Então, a psicanálise comporta um ponto ético, e isso tem a ver não com a questão simbólica, moral, etc., mas com o que surge ali no campo do desejo e a sua relação com o real. Bom, passo então
um comentário, uma pergunta a cada um dos trabalhos para a gente incitar um pouco a conversa aqui entre nós. Fábio traz a partir do que é o autor de Foucault, né, pensando desse capítulo, como isso, de alguma forma, toca Lacan, né? E Lacan toma a questão do que é o autor para pensar justamente a questão do acontecimento Freud na cultura. Um primeiro ponto que eu queria, se Fábio puder conversar um pouco sobre esse tema, me parece que ele é interessado nos estudos Foucaultianos, que Foucault está falando da questão das estruturas, a crítica que até a própria Alessia trouxe também do comentário que foi feito a Lacan, que são os sujeitos que vão às ruas, não as estruturas, quem é que comanda o quê? Quem comanda são os sujeitos, não as estruturas, e que Lacan responde, né, de forma irônica, bom, as estruturas estão nas ruas, e isso sustenta, né, esses sujeitos. Eu fiquei pensando, Fábio, se a gente poderia pensar do lado de Foucault as estruturas de poder e do lado de Lacan, se essa é uma possível leitura, né, a estrutura como veículo para gozo. E me parece que é a partir daí que Lacan vai trabalhar um pouco mais no seminário seguinte, né? E eu fiquei pensando aqui, quando você trouxe o retorno a, o A como objeto A, se não seria o retorno ao discurso analítico, nesse seminário, né? Aqui, Lacan faz o retorno ao discurso analítico. A outra viagem que eu fiquei fazendo, e isso foi causado especialmente pelo seu texto, Fábio, quando você traz a questão do autor, que não se confunde só com o nome próprio, né? Mas que o autor introduz justamente uma ruptura discursiva que introduz um novo discurso, né? Se a gente não poderia pensar Freud como um S1 aglutinador, que introduz um novo discurso na cultura, né? Um discurso distinto, que a partir disso outros autores como S2 podem acontecer. Mas esse S1 desse momento fundante de um discurso, né? Aí, obviamente, estou forçando um pouco a barra, mas a gente pode conversar com o seminário seguinte também. A Alessia traz para a gente os textos diálogos, que é bom para a mesa, né? A Alessia traz também a questão de situar historicamente a questão de Lacan a partir de 68, 69, a partir do grafite, e traz a questão muito claramente da estrutura na rua e a estrutura que comanda, que eu achei fantástico também, Alessia. E você traz, né, de alguma forma, que o que se apresenta aqui nesse seminário, especialmente nessa aula, é a primazia do real e que coloca em relevo o gozo, né? E que essa é uma questão propriamente clínica. Então, se retorna justamente à questão da clínica, né? E que o sujeito, na verdade, ele é uma produção da posta em ato do discurso analítico. Então, o sujeito não vai à rua, ele é comandado por um discurso e se produz a partir de um ato. O sujeito é uma produção, né? Aí, quando se trata da noção da estrutura, a estrutura comanda, a partir da frase de Lacan, né, em resposta à provocação que lhe foi feita, eu fiquei pensando como a gente pode pensar essa questão do comando da estrutura frente a esse discurso que Lacan está tentando situar, que é o discurso analítico, onde não há dominação. O que comanda o quê, né? O que está em jogo aí nesse comando? Assim, a gente podia abrir para conversar um pouco sobre o que é comando, né, nesse momento. O que é que está em jogo aí nesse comando? Um outro ponto que a Alessia trouxe que eu acho muito bom é pensar Lacan aqui tentando transmitir algo do traumatismo, né? Ou seja, o ensino como uma tentativa de transmissão do traumatismo. Aí aqui eu já enodo com o texto de Jordan, né? Com a intervenção de Jordan. Se a gente não poderia pensar Freud como um acontecimento traumático. Não só o acontecimento Freud, mas o trauma Freud. Um trauma que reverbera e que ainda se tenta fazer, cuja resposta sintomática de Lacan, como trouxe a Alessia, é o real, né? Ele tenta colocar. Ou seja, puxa a questão de Freud, do acontecimento, pela via do real. Jordan traz uma questão que é interessante clínica, que é como a gente situa, em última instância, na psicanálise, onde está o real, né? O que quer dizer o real na experiência analítica. Me parece que é uma questão para a gente seguir. Ele mesmo aponta no curso da sua intervenção a questão do real pela falha, pelo impossível, né? Pelo que claudica. E aí estão as margens para a gente pensar justamente esse retorno para a ética. Agora, Jordan, se você puder comentar, e a gente puder conversar sobre isso, porque a questão não é só que Jordan comente, essa questão do sonhar e alucinar como a função do significante.
que eu acho que esse é um ponto interessante de Lacan aqui, quando ele fala que o significante, de alguma forma, tem uma certa homeostase, uma certa autorregulação, né? Quando ele vai trabalhar justamente a questão da verdade saber. Se a gente pudesse discutir um pouco mais essa questão de verdade saber, porque me parece interessante aí. Que é justamente aí, nesse ponto de falha que o real surge, que a gente pode pensar que é uma subtração do saber, na verdade, né? E aí pode assentir o saber produzido ali por um sujeito. E saber e clarão, que eu acho que é um tema que sempre me interessa, e sempre eu retorno às epifanias de Joyce, para pensar esse clarão como algo que se pode capturar de saber, que surge ali e que em 3 segundos já não se sabe mais o que estava querendo dizer aquilo. Bom, esses seriam os pontos iniciais para a gente poder conversar. Antes de devolver a mesa, assim, se alguém mais quiser fazer comentários, pessoas do cartel também puderem entrar na conversa, seria interessante. Alguém da plateia quer entrar na conversa também? Luiz Felipe? Então, colegas, boa noite. Queria agradecer assim, né, a intervenção de Fábio, Alessia, Newton, Rogério também, porque, Jordan, desculpe, Jordan, porque toda vez que eu pego o microfone, eu estou trocando com o nome, né, nessas quartas da noite. Porque, bem, eu acho que vocês, primeiro, assim, iluminaram os temas assim, mais assim, candentes mesmo assim da aula, né? Uma aula que é bastante importante. O Lacan está trazendo aqui algumas coisas que vão se repetir, né, no ensino dele, que a gente repete até hoje, né? O inconsciente, o sonho como interpretação, a dimensão do saber como um clarão e assim por diante. Eu queria comentar algumas coisas, tá puxando, Rogério, os fios das suas perguntas, inclusive, né, direcionadas aí para Fábio e para a mesa, né? Uma forma como eu acho de pensar por que que Freud, que é a pergunta, né, que você faz, inaugura um discurso, e por isso que ele é um autor, né, um autor como alguém que inaugura algo que não havia antes, um discurso que não havia antes. Mi- minha a hipótese é que, de alguma forma, porque Freud, com a psicanálise, inaugura um laço social como um modo de tratar um gozo que não havia antes. O discurso, pensando o discurso como aparelho de gozo, como você traz, mas também como um laço social que, como aparelho de gozo, produz algo que antes não existia. E que, se a gente pensar, produz um modo de habitar a palavra, de ser habitado pela palavra, que repercute no real do desejo, no real do gozo, que é o que, enfim, a psicanálise vem, né? Então, me parece que poderíamos pensar por aí, sabe, como um discurso que não havia antes. Quando você pergunta, né, um pouco trazendo de Alessia como, como pensar o discurso analítico, né? Porque eu acho que é o tema, é o título não dito assim de todo o seminário, é o discurso analítico, que no seminário 17 isso fica mais evidente, né? E eu fiquei pensando nessa diferença entre comando do discurso e agenciamento do discurso. O que me ocorre, sabe, gente, é um pouco assim, que se a gente fosse pensar numa diferença, se quisermos pensar na diferença, eu acho que a forma de pensar o objeto A, né, como agência, como aquele que agencia o discurso, seria diferente do comando, porque a maneira como me ocorre o agenciamento tem menos a ver com uma direção, vamos dizer assim, mas com as condições de possibilidade para que algum tipo de laço possa circular a partir não dos referentes simbólicos, das alienações, das identificações, mas sim por esse elemento do objeto A, que é
alguma forma intangível, vamos dizer assim, e que ele vai remeter, isso fica muito claro assim, nessa aula, a partir do que se trata a interpretação do analista. É uma aula que é uma aula sobre interpretação, né, também, que é um pouco do que Jordan trouxe, mas, né, quando comenta a maneira como Lacan trata os sonhos, né? Essa aula é um paradigma do que é a formação do inconsciente como a interpretação selvagem e de como a interpretação ponderada não tem nada a ver com o que é dito, mas aquilo que falha, aquilo que claudica no dizer, né? Ou seja, e que isso que claudica no dizer, isso que falha, vai apontar justamente para esse ponto opaco do objeto A, que nunca é algo que a gente quer dizer em um sentido, mas algo que vai ser um certo centro de gravitacional dos modos de satisfação do sujeito, né? Eu estou falando muito, mas eu queria comentar a última parte, porque sabe o que reverberou, Jordan, te ouvindo? Foi pensar pelo contrário, assim, por que a psicanálise não é uma moral? A gente sabe, é claro, não é uma moral, mas para usar os termos de Lacan, por que a gente pode dizer que a psicanálise se trata de uma ética e não de uma moral? Me ocorre algo um pouco assim, de que se tem algo que é de um regime de gozo, é a moral, como os ditames, os imperativos, os tipos de ideologia mesmo que as morais, e os afetos morais implicam. Então, é como se a psicanálise não é uma moral porque não está pautada, vamos dizer, por um modo de gozo, e sim por uma certa desmontagem, ou reprogramação, se a gente pode usar, desse modo de gozo a partir do desejo. Desejo como aquilo que claudica, que falha, que vai fazer um furo nessa dimensão dos ditames do S1, do S2, enfim. Então, eu achei interessante pensar por esse contraste. Por que que a psicanálise não é uma moral? Não simplesmente porque a gente não está dando lição de moral para ninguém, mas simplesmente porque não é a parte, não se quer transmitir algo de gozo, e sim, de uma forma, perturbar algo dessa dimensão, né? Enfim, foram muitos comentários, mas das coisas que vocês suscitaram que foram muito interessantes para mim. Mais alguém daí vai falar, gente? Vou fazer um comentário aqui rapidamente. Com relação ao que você trouxe, Alessia, que você traz a cena de Lacan saindo do seminário de Foucault, e aí ele, como é que ele chama? O Goldman tira um sarro dele, né, falando, seu estruturalismo, né? E é curioso, porque a resposta que ele dá é quase como se ele estivesse defendendo o estruturalismo, né? Dizendo, são as estruturas que descem as ruas. Mas eu escutei de uma maneira diferente, porque parece que é uma maneira dele se inserir nessa discussão, também criticando o estruturalismo, né? Porque quando ele fala a estrutura é real, ele concorda com a falência da estrutura tal qual ela estava posta, né? A estrutura como simbólico. Então, é quase como se ele se insere na mesma direção, fazendo também uma crítica ao estruturalismo na vertente simbólica, e aí, mas ele quase como se ele fizesse um xiste, né? Quando ele, eu concordo com a falência do estruturalismo, pero no mucho, vai. E aí ele dá uma outra face para a estrutura, né? Dizendo a estrutura é real. E aí eu achei interessante, porque parece dúbio, né? Não é simplesmente que ele é o representante do estruturalismo se defendendo do estruturalismo, não é isso, né? Curando, exato. É quase como se ele estivesse dizendo um pouco assim, os estruturalistas que são criticados e que ele não são estruturalistas o suficiente, porque não inclui essa dimensão de como a estrutura implica os efeitos de real, que é o que aconteceu em 68. Uma perturbação no laço social que emergiu modos de satisfação e de afetos que estavam, vamos dizer, em outro lugar.
Diz que o que comanda é a estrutura, já está sendo, se a Lécia concorda, que essa possibilidade, o sujeito é resposta desse real. Em defesa é isso, né? Se responde como sujeito. O que eu disse é que o sujeito é resposta ao real, uma defesa ao real. Se produz a partir disso, como traumático dele. Mas Fábio que vai falar, se ele falar primeiro. Posso? Eu não estou enxergando a plateia direito, não sei se mais alguém vai Pode ser, falar. primeiro. Fábio, eu vou pegar mais uma questão, um comentário, e aí a gente volta para a mesa, pode ser? Beleza, beleza. Marcela Antelo. Tem várias coisas, porque foi muito bacana todas as intervenções. Jordan, eu queria saber se te dá vontade de falar um pouco mais de esta parte quando você traz a interpretação dos sonhos, que ele tem essa frase que fecha esse capítulo que você citou, esse parágrafo que você citou, que ele diz, e o que anda mal é o desejo. Como a gente vai ser o tema das jornadas, eu gostaria, o que tu entendes aí como o que anda mal é o desejo. A outra coisa, Roger, eu queria discutir com você, e tem a ver com o que falou agora a Fátima e a Alessia. O sujeito não é um produto para Lacan, é um efeito. O que é um produto é o objeto. E acho que essa diferença, que não é só terminológica, tem a ver com que Lacan possa depois dizer o sujeito é efeito real. Porque há uma diferença entre ser produto e ser efeito. Então, me parece que as estruturas infiltrar-se na rua implica que vão produzir efeito sujeito como o real da experiência da rua, do 68. Mas o sujeito sempre como efeito, porque não é o indivíduo, não é o par-lettre, é o efeito sujeito que causou o 68. Não? Eu entenderia que esta diferença entre sujeito-efeito, sujeito-produto, pode nos ajudar a entender por que as estruturas descem à rua e se infiltran. Y estoy de acuerdo con Luis Mena, de que hay una crítica o estructuralismo más hermenéutico, digamos así, pero até o propio estructuralismo foi saindo disso. O mesmo Foucault, com o que traz, que achei excelente a apresentação de Fábio também, me parece que o próprio Foucault coloca, vai se interessando cada vez mais pelo efeito sujeito, e estudando sujeito e verdade depois de ter decretado a morte do autor, estudado Saber e Poder. Hermenêutica do sujeito, um dos últimos textos de Foucault. Então, Foucault segue o mesmo caminho de crítica, eu entendo, com a parresia, que até Milena trabalhou esse tema, para o sujeito como efeito. Não? Em relação ao discurso analítico, ele ainda não inventou, está criando a base de poder inventar. Pero para poder inventar o discurso analítico, eu acho que é fundamental que ele tenha dito o sujeito é feito e o objeto é produto. Insisto nesse ponto. E em relação ao que trouxe Luiz Felipe, que achei muito interessante essa pergunta, e acho que na primeira parte do apartado 1 dessa aula de hoje, Lacan mostra como a ética da psicanálise não tem nada a ver com a deontologia. Então não vai ser um catálogo de instruções, não? De como operar, como fazer. Por isso me pergunto, e esta é uma pergunta autêntica, será que podemos cobrar de Lacan uma clínica? Nós? Não? Um sujeito que atendeu a grandes cabeças do século praticamente, e muitíssimas pessoas. ¿Podemos cobrar un seminario de Lacan en una clínica, Roger? ¿Será que podemos? Después que nos enseñó, bueno, no quiero hacer la lista, todo el mundo que fez comentarios, ¿no? De referencia, y só pegamos un 10
10% da referência. Podemos cobrar de Lacan uma clínica ou estamos querendo que uma deontologia? E se é uma deontologia, não vai ser ética da psicanálise, será a moral de como opera, não? Como se aplica essa ou aquela técnica, sei lá. DSM+, não? Completamente de acordo. Inclusive, ele fala muito claramente no capítulo, né? A gente pode pensar nessa vertente do psicanalista, não da psicanálise. A ética é da psicanálise, não do psicanalista. Eu estou de acordo com a questão do efeito produto. Inclusive, porque a questão do produto é que introduz algo da repetição. O sujeito é evanescente, não se repete. De acordo com você. Magnelli, e aí a gente volta para a mesa. Pode ser? Pode, obrigado. Obrigado aos trabalhos, né? Achei muito interessante também. Teve algo, quando li a lição, me chamou a atenção, especificamente a partir da noção do que seria, então, o acontecimento Freud, né? Me parece que ele vai tentando nomear de algumas maneiras diferentes. Ele vai dizendo, isso é o acontecimento Freud, isso, em umas 2 ou 3 passagens. Tem uma parte especificamente que me chamou a atenção, porque eu achei que tem uma certa estética no dito dele que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que esse passo é o acontecimento Freud, é quando o mundo inteiro está suspenso no sonho do mundo, né? Me pareceu interessante, porque tira da continuidade da realidade, né? Da associação significante, e traz o acontecimento para algo que se impõe, né? Que vem de fora. Então, foi assim que eu entendi, quando fala que a estrutura está nas ruas, eu não sei, mas o meu modo de pensar seria de que, na verdade, estão os corpos, o real se impõe e depois alguma coisa vai ter que se produzir, se transformar numa necessidade de se explicar o que está ali, mas que a princípio seria um acontecimento mesmo, enfim, e que depois viria todo o discurso tentando organizar isso. Não sei se vai de acordo com o que vocês pensaram, mas era para trazer e pegar essa ideia de que o mundo está suspenso no sonho do mundo, né? Suspendendo algo da realidade. E esse é o momento em que o Lacan está retomando algo da percepção, da identidade perceptiva de Freud, quando ele vai falar do projeto, né? E que ele vai dizer o seguinte, tem uma referência aqui que ele diz o seguinte, olha, para poder ligar com algo do desejo que Marcela falou, né? Freud diz assim, nada nos impede de supor um estado primitivo em que esse caminho é realmente percorrido dessa maneira, ou seja, em que o desejo termina num alucinar. Portanto, essa primeira atividade psíquica visa uma identidade perceptiva, isso é, a repetição daquela percepção que está ligada à satisfação da necessidade. Tá? Valeu. Era isso que eu estava querendo provocar a mesa para a gente conversar um pouquinho, mas a gente vai ter tempo. Passa para o Luiz Felipe e a gente volta para a mesa. Se Luiz Felipe, eu vou pedir para você. Rapidinho. Não, porque eu achei ótimo o tema que Marcela, você traz, Marcela, de podemos cobrar de Lacan uma clínica, né? Quando se ressalta, inclusive quando o Rogério traz. Eu concordo e não concordo com a sua pergunta. Eu concordo porque hoje assim como eu leio, Marcelo, o que você está falando, não dá. Se a gente toma clínica no sentido rigoroso da clínica, sobretudo quando o Miller fala, né, no Sutilezas, da clínica como uma forma de categoria, vamos dizer assim, que existe, né, mas que não é igual à psicanálise, né? A distinção de clínica / psicanálise. Sim, nesse sentido eu concordo. Não podemos esperar nunca de Lacan uma clínica, vamos dizer assim. Pelo contrário, aquilo que possa furar as nossas categorias e podemos ir na direção do singular, né? Da experiência de cada caso. Por outro lado, eu discordo já, né? Numa certa... No sentido que pelo menos quando eu falo, inclusive, falo isso aqui, né? Com alguma constância, de puxar alguma coisa da clínica, acho que menos por essa dimensão de uma certa categoria, vai por aqui, não vai por ali. Mas o que do texto, né, do Lacan, da maneira como as coisas podem se articular no texto dele,
isso pode, fazermos nos interrogar sobre algo da prática de cada um de nós. Por exemplo, o que é isso para mim, vamos dizer, na prática? Quando ele diz que o que nos importa é onde está a falha do que é dito, não necessariamente isso é uma direção, uma orientação, mas isso me deixa muito mais atento a onde é que está a falha no dito, né? Então, acho que é mais nesse sentido do que isso ressoa na prática de cada um de nós, do texto, né? Então, é bom que apareçam essas coisas, porque, enfim, dá a oportunidade da gente ir circulando, né, e aparecendo. Pelo avançar da hora, eu vou voltar para a mesa e aí a gente vê as reverberações e continua conversando aqui, tá bem? Acho que primeiro o Fábio, né? Posso? Tem como aumentar a imagem de Fábio aqui? Obrigado. Bom, muita coisa reverberou aí desde que você fez a sua proposição, Rogério, mas, enfim, eu acho que o fio para pensar, né, essa questão de autor e estrutura a partir de Foucault é levar em consideração o que se pensa do grande outro, né? Eu acho que Freud, ele foi a culminação aí, né, dos golpes narcísicos que a humanidade sofre, não é? Desde Galileu e Copérnico, passando por Darwin, e Freud, pondo à luz o aparelho psi, faz com que esse lugar da verdade do outro seja chacoalhado. E aí, Foucault, enquanto filósofo, ainda não sustenta um grande outro, não é, para dar conta do estruturalismo que ele falava. E Lacan, nesse seminário, até agora, o que ele fez foi mostrar a inconsistência do outro, que é sustentado pelo estruturalismo, a partir do viés marxista, depois, a partir do viés matemático, levando em consideração a aposta de Pascal, né? Então, eu acho que Freud, enquanto autor, ele condensa isso, a possibilidade de trocar verdade por saber, a possibilidade de trocar a consistência que o estruturalismo, não é, simbólico traz no outro, para um saber do um que parte do gozo. Isso aí, então, é o acontecimento Freud, o retorno a Freud, né? Eu não sei, eu acredito que não, né? Se Foucault talvez fizesse análise, ele tivesse chegado a essa troca de discurso também, né? Eu acho que é a partir disso. E quando vocês daí estavam falando que a psicanálise não é moral, né? Porque realmente não tem um lugar para que se consulte no outro o que se faz com o que vai aparecendo na clínica. E por isso que realmente se parte da ética, né? Já que ética é prática, filosoficamente falando, ética é prática. E moral é aquilo que se estipula a partir de um padrão que vem do outro. Moral é o que vem da verdade. Então, o autor Freud contribui para que o autor Lacan acabe chegando a essa possibilidade aí do objeto causa de desejo e não objeto de desejo, que pode ser encontrado no outro aí, como pregam as filosofias, né? Eu penso que é isso. A partir do fio do que se pensa na consistência ou não consistência do outro, é que Foucault contribuiu para o que o Lacan está falando agora. Jordan, Alessia. Bem, em cima do que você perguntou aí, né, né, dessa exposição de Lacan ficou o tempo todo trabalhando na dimensão assim, de não ser compreendido, né? Eu acho que de alguma forma o ensino dele há uma transmissão aí, né? Quando o Miller diz, eu acho que ele tentava transmitir esse traumático, né? Ele diz que o que ele produziu aí foi em resposta a esse traumático aí do encontro com o texto freudiano, com a letra freudiana. Então, eu acho que ele vai tentar transmitir, responder e colher aí dessa letra algo que possa, de alguma forma, reverberar na clínica. Então, acho que isso está o tempo todo atravessando, né? O que eu entendo
como eu apreendi esse capítulo, ele está dizendo que o que comanda, né, a teoria psicanalítica, uma teoria de uma prática clínica, de uma prática clínica estruturada, ele está dizendo que o que comanda nessa dimensão aí da estrutura, e estrutura é gozo, é real, e real reverbera em gozo, e que a gente só consegue apreender as consequências, a consequência disso é o que repete, né? Então, mesmo a revolta, né, dos estudantes, é algo de uma dimensão de uma repetição aí que se apresenta. Então, eu acho que ele está o tempo todo trazendo a dimensão ele chega esse capítulo já trazendo o gozo para a gente, mas pelo viés da estrutura. Sim, acho que tem uma ironia, a estrutura, como ela é apresentada, uma estrutura que não leva em consideração o sujeito e a subjetividade. Ele faz uma torção disso, inclui sujeito, a divisão e né, o sujeito não é autônomo daquilo que se escreveu, né, dos efeitos, mas ele é sempre responsável do que ele faz com isso, né? E há uma possibilidade de não de outra inscrição, não sei o termo que você falou, achei muito TCC o termo que você usou aí, na relação com o gozo, né? Eu acho que é um remanejo aí, reprogramação, muito TCC, não acho que Lacan vai nessa vertente, não. Mas se a gente fala uma identificação ao sintoma, que é essa dimensão do gozo, há um remanejo em relação a isso, menos excesso de sofrimento, né? Um pouco mais de autorização de prazer e uma outra relação, mas isso aí, eu não consigo nem guardar o nome, eu vou, esqueço, eu vou, eu resisto a guardar esse nome. Então, eu acho, assim, um efeito traumático, pensa assim, igual Marguerite Duras, quando eu vi ela falando assim, de que não resta nada a ela além de escrever, que ela é tomada de alguma coisa, é como se a própria transmissão de Lacan fosse um pouco uma resposta desse real. Né, ela escreve algo que ela não sabe nem o que vai dar, ela fala, eu sou tomada e não me resta outra coisa a não sei escrever. O artigo, essa dimensão do real, né, que o artista, em vez de fazer sintoma, faz arte, é algo singular. Lacan, Freud fura aí o discurso, tem um efeito traumático, um antes e um depois de Freud no mundo. E Lacan, não sei se é para o mundo, mas pelo menos os internalistas têm essa dimensão de um trauma também, que vem aí, de alguma forma, reverberando. Minha amiga esteve lá em casa essa semana e falou, nossa, como sua biblioteca tem Lacan, né? Quem é Lacan? Eu ri, eu falei assim, um sujeito importantíssimo para a gente. Mas é uma longa história, eu deixei para lá. Mas eu acho que é isso. Né? Grosso modo, acho que tentei embarcar um pouquinho essa questão. O grande traumatismo, que me parece que, para tomar a sua questão do acontecimento Freud como um traumatismo, né? A gente pensar que o traumatismo original tem a ver com a incidência do significante no corpo, né? Nós podíamos fazer uma aproximação no sentido de que o que Lacan traz é furar justamente o que está posto aí, né? Trazendo algo de revolucionário no discurso, na racionalidade do que está aí no discurso social. Então, isso não deixa de causar um certo traumatismo, entre aspas, né? Comparativamente. Agora, a grande modificação que vai acontecer, pelo menos com a interpretação dos sonhos, que é o texto de Freud que traz ele para o social, digamos assim, é colocar a interpretação do lado do sujeito e não do analista. Então, essa é a grande mudança que Freud introduz, ao criticar os onirocríticos da época, né, de que vinha com um saber construído para dar conta do relato do sonho. Então, essa é a grande modificação e é um acontecimento que vai ter repercussões justamente pela introdução da função do inconsciente. Agora, essa ideia de colocar do lado do sujeito a interpretação, aí já se articula com a questão do comando ou não no discurso, né? Porque o discurso do analista vem justamente contra a posição do comando, né? E é o próprio sujeito que comanda o seu percurso analítico. E quando aparece
algo no relato de um sonho que é da ordem do clarão, é justamente porque algo toca esse sujeito, né, de uma maneira diferente do que ele estava imaginando, ele estava pensando, algo que tem a ver com a resposta que o analista vai dar ao que ele está dizendo, né? Então, me parece que essa é uma questão que eu não estou sabendo bem como terminar. Né? Mas, e sobre o desejo, Marcela, é algo para a gente desenvolver a partir de agora, né? O que nós vamos ver em relação a isso? Tomar o sonho não mais como realização de desejo, no sentido do que Freud trazia, né? Que o sonho seria per si a realização do desejo, e uma certa precariedade também que hoje nós podemos tomar em relação ao desejo com o advento da noção de gozo, né? E o que vai direcionar mais é justamente a posição de gozo do sujeito, porque o desejo está sempre sendo adiado, no sentido de que a busca pelo esse objeto perdido que motiva e que leva o sujeito para diante é sempre adiado, porque todo objeto que ele consegue não dar conta dessa formação desejante, né, do seu desejo. Então, era rapidamente o que eu posso dizer agora nesse momento. Isso ressoa ou o sono está ressoando mais? O que tem? Luiz Felipe, então? Ok. Jordan já deu um certo spoiler para a continuação da leitura comentada que concerne o desejo objeto A, né? A gente fica com isso um pouco em suspenso aí, com a provocação de Marcela também, com relação ao nosso tema das nossas jornadas, que vão ensejar, né, um certo percurso que teremos que fazer para pensar desejo e gozo e como é que isso vai se apresentar para a gente aqui ao longo também desse seminário. Bom, queria agradecer muito a Fábio, não enxergo mais Fábio, mas Fábio, agradecer muito a sua contribuição aqui. Tô aqui. É porque a tecnologia às vezes te coloca entre vários quadradinhos, eu não consigo saber onde é que você está, mas agora eu te vejo. Queria agradecer a Fábio, a Alessia e a Jordan também. A conversação que aconteceu, e é bom quando acontece, às vezes fica um silêncio aqui, né? Quando acontece a conversação, de fato, alguma coisa traumatizou, talvez, e convocou que a gente pudesse, a partir da estrutura, dar corpo a isso aqui. Bom, eu passo a palavra, então, ao nosso diretor, que vai fazer um pequeno comunicado sobre a nossa próxima semana. Ô, pessoal, só para lembrar, quem está online, quem está aqui, amanhã temos sessão noturna, né, Marcelo? Quem está acompanhando as redes sociais e na lista já deve ter recebido. E lembrar que semana que vem a gente vai ter um segundo momento no ano dedicado à pesquisa em mira ao Congresso da AMP de 2024, que é o tema Todo Mundo é Louco. Nós já tivemos um primeiro momento, quem acompanhou no iníciozinho do ano, em janeiro e fevereiro tivemos 2 noites dedicadas à clínica irônica, que é onde ele fala da clínica universal do delírio. E agora, no mês de maio e junho, vamos ter 2 noites dedicadas a 2 capítulos do curso de Millet, Todo Mundo é Louco. No final do ano, novembro e dezembro, depois das jornadas, teremos mais 2 noites dedicadas a mais 2 aulas do curso Todo Mundo é Louco. Na semana que vem, quem vai estar apresentando a aula 15? Quem tiver o curso, quem não tiver, procura na biblioteca, na livraria ou na biblioteca. É a aula 15, o capítulo 15, o gozo opaco do sintoma, né? O cartel Sessão Noturna, Psicanálise Audiovisual, vai estar à frente apresentando Marcelo Antelo e Débora Gil Pantaleão. Então, todos convidados para a semana que vem. Entrarmos na loucura. E até a próxima. Tchau, tchau.